A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja muito bem-vindo a mais um Maná Diário. Lembre-se de curtir, comentar e compartilhar, tá bom? Inscreva-se no canal e ative o sino de notificação. Bem, irmãos, na meditação de hoje, veremos ali um pouco do capítulo 18 de Gênesis. Se você dá uma passadinha ali e voltar no capítulo 17, verá que Deus se revelou a Abraão como todo-poderoso. Aquele que pode cumprir suas promessas, aquele que realiza promessas, aquele que abençoa apesar de todas as impossibilidades. É à luz dessa revelação como Abraão que eu e você devemos andar diante de Deus e jamais confiando na carne. Em Gênesis 18:1, o Senhor apareceu a Abraão perto dos carvalhos de Mamre, quando ele estava sentado à entrada da cidade, lá na hora mais quente do dia. Essa manifestação de Deus deve ter causado certas alegrias e temores no coração de Abraão. É Deus quem se revela. Você não tem um poder de decidir isso. Ele o faz quando quer e na forma que quiser. Mas, abrindo parênteses aqui, nada impede você de pedir isso. Ele fez assim com Abraão e faz conosco até hoje. Ainda hoje Deus se revela. Deus pode se revelar, veja bem, de forma física, presencial, como em Atos 23:11, que diz que na noite seguinte o Senhor, pondo-se ao lado de quem? De Paulo, disse: coragem, assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Também pode se revelar por meio da sua palavra, seja por meio de uma mensagem bíblica, seja por meio de uma mensagem assistida, ouvida, lida, meditada na palavra do Senhor, algo que desperte ali no seu interior. Seja qual for a forma, qual que tem mais valor, não importa. O que importa é você entender Deus. Muitos viram Jesus ali presencialmente e o rejeitaram. Então entenda, não é o fato de você o ver que o fará crer mais nele. Diante de tantos sinais fantásticos deixados por Jesus ali quando ele andou conosco, teve ressurreição de homens, ele ressuscitou, houve vários milagres. João em 1,14 diz que ele viveu e viu a glória do Senhor. Muitos milagres ele ainda realizou depois dele mesmo ter ressuscitado. E mesmo assim, a humanidade, em sua vasta maioria, o rejeita. Alguns dizem, ainda hoje, que, se vissem, creriam. E até em protesto dizem, prove-me a existência de Deus, mas mais provas. Há registros disso. Em 2 Pedro 1,16 diz, de fato, então é fato, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas. Quando falamos a vocês a respeito do poder e da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, ao contrário, nós fomos testemunhas oculares de Sua Majestade. Então, mesmo depois dos fatos, dos registros, das testemunhas oculares, dos milagres, ainda assim muitos não creem em Jesus, esperam vê-lo para acreditar. A fé sempre acredita, a incredulidade sempre exige provas. Após a ressurreição de Jesus, sei que isso é uma completa impossibilidade humana, os discípulos testemunharam ali, e as mulheres também, ali a ressurreição, e viram e afirmaram que o túmulo estava vazio. E um dos próprios discípulos, sim, daqueles que andaram com Jesus por 3 anos, não creu. Quem é? Tomé. Tomé não deu crédito aos testemunhos, inclusive dos discípulos e irmãos deles. Irmãos, o gelo da incredulidade é algo que tem que ser combatido com a chama da fé. Olha, quando a gente vai para João 20, de 24-9, a gente vai ver que Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, que não estava com os discípulos quando Jesus apareceu, e os outros discípulos lhe disseram, olha, vimos o Senhor. Mas o próprio Tomé não acreditou naquilo. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali e Tomé desta vez estava com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou e pôs-se no meio deles e disse, paz seja com vocês. No caso de Tomé, passaram-se apenas 7 dias. Cuidado, que no seu caso pode ser a vida toda e quando se der conta, talvez seja tarde demais. E aí Jesus ainda repreendeu Tomé. Jesus disse a Tomé, pare de duvidar e creia. Porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Então maior felicidade há nos que não viram nada, mas ainda assim creem em tudo. Essa é uma chance sua, chance que Tomé teve.
chance maior do que as dos discípulos, fé maior do que todos. Deus ainda fala, então disponha-se a crer e Ele falará. Em Gênesis 18:1, o Senhor apareceu a Abraão perto dos carvalhos de Mamre. Para quem? Para Abraão. E eu? Hoje o Senhor aparece para você, por meio da sua palavra. Algumas lições que a gente pode tirar. Vamos esperar vê-lo para acreditar? Pode ser tarde demais. Creia hoje em Jesus. Outro, não confie em possibilidades. Confie em Deus. Ele é um Deus que realiza, Ele é um Deus que opera milagres, Ele é um Deus todo-poderoso. Outra lição, seja feliz, ainda que não veja. Então, creia. Maior felicidade há naqueles que creram, sem precisar de ver. Até aqui a palavra, que Deus abençoe. Vamos orar nesse instante. Senhor, eu agradeço porque de uma forma magnífica o Senhor tem se revelado à humanidade. Se revelou ali por meio de Jesus Cristo, se apresentou e se apresenta até hoje, Deus, por meio da Tua palavra. E tudo que peço hoje é por aqueles que ainda não tiveram um encontro com o Senhor. Que venham ter e tendo, Pai. Olha, tenham fé, venham crer para a felicidade deles mesmos. E assim como o Senhor tem sido a felicidade em nós. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Ótimo dia, irmãos. Você pode acompanhar todo o nosso conteúdo baixando o nosso aplicativo ou seguindo as nossas mídias digitais usando o QR Code. Deus te abençoe!